Fala rapaziada, tudo certo? Juca na área aqui mais uma vez para falar das categorias de base do Furacão. Esse ano de 2025 que a gente começou a cobrir a base aqui na Tretes. Eu fiz a cobertura, fui responsável por grande parte da cobertura, se não tudo. E vamos falar um pouquinho do que foi esse ano, mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal, que ajuda muito a gente a crescer cada vez mais. Comenta o que você achou desse ano aqui na base, se você gostou do trabalho do João Correia, se você acha que o Atlético poderia ter feito mais, mas fez bastante, tá? Já vou trazer uma tela aqui mostrando tudo, então vamos embora. Vamos passar primeiro um pouquinho, antes de eu entrar na tela, do que foi esse ano. O Atlético está no Brasileirão, tomando um 4-0 do Bragantino, e depois engata uma sequência muito boa ali contra o Flamengo. Apesar de ter um time ainda em fase de entrosamento ali, encaixando o João, entendendo as peças que ele poderia usar. É um ano em que tem a chegada do Cauã Moraes do Palmeiras, tem a chegada do Claudinho, o lateral esquerdo. Então é um ano de algumas mudanças nesse sub-20 e algumas delas deram muito certo. O Atlético terminou a temporada campeão do Campeonato Paranaense depois de 9 anos. A última vez que o Atlético tinha ganhado o título foi em 2016. Voltou a vencer agora em 2025 numa final em que no jogo de ida foi 1-1 lá em Cascavel contra o Cascavel. Na volta foi 3-0 na Arena da Baixada. E se você quer ver o vídeo pós-jogo, só desse jogo, procure aqui na Tretes. Eu gravei esse vídeo, eu tava lá fazendo a cobertura, consegui algumas entrevistas bem legais com o próprio João Correia, com o Felipe Chiquete e com o Fábio Lucas. Então essa foi a campanha do Atlético no Paranaense. Só falando um pouquinho da final também, que as fases anteriores o Atlético passa pelo Araucária nas quartas de final e tira o Operário nas semis depois de perder o primeiro jogo e na final vence o Cascavel. No Campeonato Brasileiro, o Atlético terminou em terceiro ou quarto lugar, vai. Acabou sendo eliminado nas semifinais pelo Bragantino por 5-1. O Atlético terminou a primeira fase, né, a fase de classificação por pontos corridos, na terceira colocação. E nas quartas de finais enfrentou o Vasco no Caticaju, porque tinha a campanha melhor. Venceu por 4-2. Nas semifinais, tomou 5-1 do Bragantino, que foi finalista, por óbvio, né, por ter eliminado o Atlético nas semis. E acabou perdendo para o Palmeiras nas finais. Mais uma vez o Atlético aí chegando nas fases finais do Campeonato Brasileiro. Só tá faltando chegar nessa final, só tá faltando conquistar mais esse título aí. Então essa foi a campanha do Brasileiro, passando aqui de forma geral e rápida, antes de eu mostrar a tela aqui. E por último na Copa Sul agora, né, esse campeonato que terminou na última semana, o Atlético foi bicampeão. Já tinha sido campeão ano passado, foi o primeiro título do João Correia, efetivamente sendo treinador dessa equipe sub-20 do Atlético. E o Atlético ganhou ano passado, esse ano ganhou mais uma vez. Nas quartas de final tirou o Internacional com um agregado de 4-1. Nas semifinais tirou a Chapecoense por 2-0 no agregado. Venceu lá por 2-0 e aqui no Caju na volta foi 0-0. E no jogo contra o Criciúma foi o contrário. Na ida foi 0-0 na final. Um jogo muito ruim, um jogo muito tecnicamente prejudicado pelas questões do gramado, do estádio. Tava um calor muito forte também lá em Criciúma e era 3 da tarde o jogo, então assim, um sol surreal para a disputa do jogo. Mas na volta aqui, nas condições climáticas de Curitiba, apesar do calor, o Atlético foi campeão, meteu um 3-0 ali com gols de Bruninho, aí um dos grandes destaques do Sub-20, apesar de, por grande parte da temporada, ter sido um destaque do Sub-17, depois que ascende ao Sub-20, passa a ser um destaque também dessa equipe, faz gol nas quartas de final, nas semifinais contra a Chapecoense, faz gol na final contra o Criciúma, e foi muito importante para essa campanha do título da Copa Sul, tem tudo para ser uma peça muito importante, não só na base, em 2026, porque eu acredito que ele nem chegue a jogar na base, tá? Inclusive a gente já tem informação do Bruninho sendo um dos jogadores aí do Campeonato Paranaense. Muito provavelmente ali, ou ele vai se firmar mesmo no Sub-20, caso ele não consiga subir já de primeira sim, mas eu acho que a tendência é que ele já passe a integrar aí, pelo menos os treinos da equipe profissional, porque é um jogador muito diferenciado, tem muita qualidade, para pouca idade que tem, para a maturidade que mostra ter em campo, isso é muito importante pontuar. O Bruninho é um dos destaques do ano aí. Vamos falar um pouquinho dos destaques do ano antes de eu jogar essa tela final aqui com os números. Eu tô vendo aqui no retorno, tá? Tô gravando sozinho aqui. Enfim. Muito destaque para a dupla de zaga, tá? O Atlético, quando entrar os números, vai se concretizar. Mas o Atlético sofreu 46 gols, tá? Em 47 jogos, é isso? Isso. São 47 jogos ou 49 jogos. São 49 jogos. O Atlético sofreu 46 gols. Então, na média aí, é menos de um gol por partida. Para um time que fez 85 gols, tá um número bem bom, tá? E uma zaga que não tem reservas, é apenas o Fábio Lucas e o Marcão.
quando o João Corrêa precisou de um reserva, ou foi um lateral improvisado, jogando como terceiro zagueiro pela direita ou pela esquerda, ou ele teve que puxar o Murilo Camargo, do Sub-17, também um bom zagueiro, tá? Uma peça desse Sub-17 para ficar de olho, agora que eles vão disputar essa copinha. Então, como a gente tá falando de base no geral, temos que falar também do Sub-17. Mas agora eu vou entrar com os números do Sub-20, só terminando de passar pelos destaques. Cauã Moraes tem que ser um destaque, e aqui é total mérito da base, é mérito do João Corrêa, que assume o time principal. Precisa de uma peça para lateral direita. O Gaston Benavides ainda não estava no time, ainda não tinha nem sido contratado pelo Atlético. Precisa de uma peça e a escolha óbvia seria puxar o Vitinho. Mas o João entende que era o momento de puxar o Cauã, que era o reserva do Vitinho até então no Sub-20, e o Cauã corresponde de forma abissal. É absurdo o impacto que o Cauã tem no time principal, vindo de um banco de reserva no Sub-20. Faz o gol na classificação contra o Brusque, dá algumas assistências, faz gol contra o Criciúma, no que poderia ter sido uma vitória do Atlético, no Heriberto Rios, mas isso aí já ficou para trás, graças a Deus. Cauã Moraes tem que ser um destaque, mas o Vitinho também. O esquema do João Corrêa potencializa muito bem os laterais. Principalmente o Vitinho, que é esse cara de chegada, que é ponta de origem. Por origem, o Vitinho é um ponta. Joga adaptado como um lateral barra ala, mais ainda como ala, porque na minha concepção agrega pouco defensivamente. Vem evoluindo no quesito, mas ofensivamente é um cara absurdo. E aqui eu tirei do recorte a Taça FPF porque é considerada um torneio profissional e o Atlético também jogou com jogadores profissionais. Mas não são números que destoam muito, tá? E o Vitinho tem que ser um destaque pela Taça FPF dele também. Se no vídeo que eu fiz semana passada, falando sobre jogadores que precisam melhorar para mostrar nível no Paranaense para se manter no Atlético, o Vitinho é um cara que, apenas mantendo o que ele já mostrou na Taça FPF, tem tudo para fazer um ano muito grande em 2026. Porque ainda assim, é um menino de base, mas pode muito tranquilamente ser um reserva do Benavides. Inclusive na Série A, eu acredito muito nisso. Claudinho chega com muita expectativa por parte da comissão, por parte de quem acompanha a categoria de base, por já ter sido profissional. Acho que ele consegue corresponder por um primeiro ano de adaptação, apesar da idade dele de ser de 20 anos. O Claudinho já é 2005. Acho que ele correspondeu bem, falando só de categoria de base. Já falei aqui, esperava mais ele na Taça FPF, mas acho que tudo na normalidade ainda. No meio campo, o Lima faz um Brasileirão muito bom, tá? Eu não posso negligenciar isso aqui, porque ele faz uma Taça FPF abaixo. Enfim, os números dele não mentem e ele fez bons jogos sim no Brasileiro. Talvez tenha sentido ali a diferença física de um jogo contra uma equipe profissional, que foi o caso da Taça FPF, mas o Lima faz um ano bom. Falando do meio ainda, Riquelme, outro destaque. Faz uma campanha no Sub-20 muito segura, muito lúcida, é um jogador muito calmo, tranquilo em campo para a posição que ele exerce. O volante é muito acionado nesse esquema do João Corrêa, é um dos primeiros homens ali na construção a ser acionados, quando não a linha de 3, que o João usa como primeira fase de construção. O Riquelme correspondeu muito bem no Sub-20, recebeu a oportunidade naquele período que a gente não tinha volantes, que na verdade foi o ano inteiro no profissional, e ele faz sua estreia profissionalmente nesse ano, né? E acho que ele correspondeu bem na Série B ali. Não entendi porque ele sumiu depois da renovação. Tem contrato até o fim de 2028, então é um contrato longo. E vamos ver o que vai ser o 2026 dele. Mas falando de categoria de base, o Riquelme fez um 2025 bem honesto, bem ok. Eu acho que vale esse destaque. E, cara, eu acho que é isso, tá? Eu acho que o Cauê Vinícius tem uma melhora muito importante na Taça FPF. Ele faz um final de temporada um pouquinho melhor no Sub-20, mas não vinha fazendo um grande ano. Enfim, acho que tá bem pontuado os principais destaques desse Sub-20. Claro, a gente tem o Sorriso aí, artilheiro do ano do Sub-20, mas isso aí já ficou comum. O Sorriso tem muito destaque na base. Vamos para os números aqui para fechar esse vídeo, para para passar a régua no ano da base do Furacão. Vamos lá. Ó, tá na tela para vocês. O Atlético foi campeão paranaense com 11 vitórias, 3 empates e 3 derrotas aí em 17 jogos. Marcou 36 gols. Muito, muito comparado a qualquer coisa, mas ainda mais comparado aos gols sofridos. O Atlético sofreu apenas 13 gols. Então é uma defesa que foi muito bem no Campeonato Paranaense. Claro, você pega o número do Brasileirão do lado ali, são números já um pouquinho maiores de gols sofridos, mas claro, a competição também sobe o nível, tá? O Paranaense tem alguns jogos ali que o Atlético meteu goleadas fantásticas, goleadas elásticas, placares, assim,
muito diferentes do que a gente vê normalmente, tá? Até em categoria de base. Campeonato Brasileiro, o Atlético bateu na semifinal. Foi eliminado pelo Bragantino. Terminou com 12 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 30 gols marcados, isso é um destaque em qualquer competição, mas sofreu 25 gols, como eu falei, sobe a régua de uma competição para outra. E aí na Copa Sul, que foi o bicampeão, a melhor campanha do Atlético, com 7 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 19 gols marcados e 8 gols sofridos. Então, olha esse total, coloquei ali embaixo, tá? 30 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. É uma equipe que vence muito, é uma equipe muito campeã mesmo, até porque consegue 2 títulos na temporada de 3 que disputou. 85 gols marcados, é um ataque que, mesmo com algumas peças prejudicadas ali, muito pelo esquema também, tem algumas críticas ao esquema do João Corrêa, por, às vezes, minar alguns talentos. Eu acho que o Chiquete poderia, assim, ser melhor aproveitado. Eu acho que o Lima também poderia ser melhor aproveitado, mas isso é algo que, se o esquema, no geral, vem dando certo, não é uma ou duas peças ali que vão afetar. Então, 85 gols marcados, mais um número absurdo. Do ano passado é ainda mais gols. Eu só não consegui puxar esse dado para fazer esse vídeo, mas 85 gols marcados em 49 jogos é muita coisa, tá? Uma média aí de quase 2 gols por jogo. E sofreu apenas 46, a maioria no Campeonato Brasileiro, que é um nível maior. O Atlético, em alguns momentos, não teve o Marcão, não teve o Arthur Dias, então, muito daquela improvisação que eu falei há pouco. E é uma zaga que está muito bem consolidada. Tem ali os volantes também que conseguem apoiar muito bem. O Cauã Stabellini, um cara muito defensivo, um cara que dá bote, um cara que se destaca nesse quesito mais físico. O próprio Riquelme também, como eu já comentei antes no vídeo. O Maresi, que desce para fazer essa construção pela esquerda, mas também é muito importante em momentos para essa linha de zaga. E também, claro, para a construção. Então, é um time com potencial, cara. Não dá para falar que não. Olhando esses números também não dá. Mas em 2025 é isso. O Atlético conseguiu 2 títulos, bateu em semifinal no Campeonato Brasileiro. Eu considero um ano positivo para a categoria de base, principalmente sub-20, por ter subido alguns atletas, por ter, querendo ou não, trazido renda para o cofre do clube, né? O Moraes custou 10 milhões de reais. Poderia ter custado mais se o Atlético fosse um pouquinho mais competente. Acontece, aprendeu, né? Tanto que já renovou o contrato com o Léo Derek, outro menino com idade de sub-20 que jogou profissionalmente, jogou bem, se destacou no sub-20. É um dos destaques do João Corrêa, inclusive, ele faz um post no Instagram agora, fechando a temporada. Ele menciona, né, que 9 atletas com idade de sub-20 integraram o grupo principal em algum momento. A gente lembra. Vitinho, Marcão, Claudinho, Fábio Lucas treinaram com o profissional em determinado momento. E aí, claro, tem João Cruz, tem Dudu, tem Léo Derek, tem Riquelme. Então, são peças importantes aí para o Atlético, que para alguns deles eu olharia com mais carinho em 2026. Mas é isso, acho que tá bem contornado o que foi esse ano da base. Ano que vem tem muito mais, tá? Fica com a gente, deixa o like, se inscreve. E é isso, tamo junto.